já voltamos. Eu quero aproveitar para mandar beijos especiais aqui, ó, pro Miguel Augusto Lima, que tá fazendo 19 anos amanhã. Ele que é filho da Silvana, que tá sempre ligadinha aqui no programa. Então, parabéns, Miguel, parabéns, muitas felicidades para você. Deixa eu mandar beijo também para Neuza Maria Custódio, mandando beijo, parabenizando o programa e dizendo que tudo lindo como sempre. Obrigada, viu, Neuza? Neuza também sempre ligadinha acompanhando aqui a nossa programação. Um beijo especial para você. E agora eu estou recebendo aqui no nosso cenário a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, Ana Gláucia, e a gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo, que aborda a prevenção ao suicídio. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá, muito obrigada. Esse é um tema de muita importância, né? Que realmente vale a pena a gente abordar aqui no programa. Vale a pena a gente falar sobre isso. Agora em setembro, né, que a gente é um mês voltado para o combate e prevenção ao suicídio. E o suicídio, querendo ou não, ainda ele é um tabu, né, para a gente poder falar, para a gente falar sobre, para a gente conversar. Então, assim, ele tem bastante representação social, bastante representação familiar. Então, as pessoas sentem até como um tema denso, tenso, né? A gente precisa falar sobre isso. E você falou que realmente o pessoal vê como um tabu, e eu percebo que é isso mesmo, porque a gente aprende na faculdade de jornalismo que não se noticia suicídio, e a gente vê que esse é um tema que as pessoas não gostam de abordar nas famílias. Realmente é um tabu. É assim mesmo. E às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas no sentido de que se eu falar muito sobre isso, eu vou instigar isso. Eu vou influenciar, eu vou fazer uma apologia. É muito diferente, gente. A apologia de a gente poder falar sobre, alertar as pessoas, dar números, dar taxas, sabe? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre. Não a gente está fazendo apologia, ou então a gente está trazendo como uma forma natural, trazendo como uma forma assim mais próxima das crianças, dos adolescentes. Não. Nós estamos falando de uma coisa muito séria e que tem crescido muito no mundo e principalmente no nosso país, né? A taxa o índice do suicídio lá, ele tem, assim, eu fiquei alarmada com alguns números, né? Ele tem crescido de 1980 até 2014, 30% no nosso país. Então, o índice ele é muito grande. São aproximadamente 32 pessoas que se matam por dia. Então, assim, é muito sério. É que nós temos muitas pessoas, né? Então, se você for colocar isso em número de pessoas, as pessoas não dão muito valor, mas são 32 pessoas por dia que cometem o suicídio, né? Praticamente a cada 40 minutos, 45 minutos, por aí. Ana, antes da gente começar a falar totalmente desse tema, você trouxe um vídeo, né, Sim, que mostra um pouquinho desses dados. Eu vou chamar esse VT então para a gente acompanhar e o pessoal de casa ter uma noção quão grave é esse tema. Sim, vamos lá.
Nossa, Ana, são dados realmente alarmantes, né? São dados assustadores, né? Porque para uma pessoa, ela cometer o suicídio, ela primeiro pensou em suicídio. Ela primeiro sofreu, pensou, planejou e cometeu. Tem um estudo muito interessante também que diz que subiu, né, mais ou menos uns 30% de casos de suicídio. Só que eles conseguiram esses dados através de certidão de óbito, que está bem explícito que foi suicídio. Só que existem casos que são suicídio, mas é um caso mais velado. Foi um acidente, foi uma fatalidade. E não, se você for investigar a fundo, foi suicídio. Então, existe um estudo que diz que em cima desses dados, desses números, a gente pode aí acrescentar 20% a mais. Por conta de situações que a gente não tem essa concreticidade de dados. Então, os números estão aí, eles falam por si só. É uma questão de saúde pública, né? A OMS diz que é uma questão de saúde pública, que nós precisamos falar sobre isso. A incidência é mesmo na idade de 15 a 29 anos, mas existem relatos de crianças com 10 anos, de idosos de 79, 82 anos. Eu tenho um relato pessoal de uma idosa que ela se suicidou. Então, assim, não tem faixa etária. É claro que tem uma incidência maior de 15 a 29 anos. E é uma faixa etária lá, que 15 anos. Ali, começando a vida. É onde, teoricamente, teria que estar tudo muito, muito legal, meio sem preocupação, sem responsabilidade até. Mas não, as crianças, os adolescentes e os jovens estão sofrendo tanto a ponto de pensar, idealizar e realmente cometer o suicídio. Ana, como que surgiu essa campanha do Setembro Amarelo? Essa é uma campanha já internacional, mas que ela começou a acontecer aqui no Brasil em 2015 pela CVV, que é Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, porque em 2015 eles viram o alto índice de suicídio, a crescente de suicídio. Então, eles trouxeram essa ideia de prevenção com campanhas, com manifestações, que é o que tem acontecido aqui para o Brasil. Então, assim, a CVV, ela tem um número que eu até quero deixar, que é 141, que é o número se você está sofrendo, está se sentindo ansioso, está triste, está pensando que a vida não vale a pena mais, é um número 24 horas de pessoas que podem ajudar. Porque tem um outro índice que ele me deixa feliz, mas ele também me assusta, porque me responsabiliza, que é de 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. Meu Deus. Então, assim, qual a minha responsabilidade nisso? Qual a nossa responsabilidade nisso? Né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo prevenir ou evitar ou interferir aí nessa situação, né? E, Ana, quais são as causas, né? O que leva, o porquê desse crescimento de casos? O que leva a pessoa a chegar a esse ponto? Quando a gente fala do suicídio concreto, da morte mesmo, a gente precisa falar um pouquinho antes. Porque existem casos que as pessoas, elas passam por uma desilusão, ou elas têm um trauma muito grande, ou ela foi abusada, enfim. É muito representativo isso individual. E aí ela comete suicídio. Porém, eu penso que nós cometemos o suicídio subjetivo todos os dias. Então, às vezes, nós matamos muitas coisas dentro de nós todos os dias. Então, isso vai somando lá. Então, eu mato um sonho, eu mato um relacionamento, eu mato a minha juventude, eu mato, sei lá, muitas coisas. Uma vontade, um desejo, eu mato um sonho. E aí isso vai se somando e eu vou acumulando frustrações, eu vou acumulando desesperança, tristeza. Eu às vezes acho que isso vai passar, que são coisas da vida, não passa. Até que eu começo a pensar que a minha única saída realmente é acabar com aquela dor. Porque muitos relatos de pessoas que tentaram o suicídio e, graças a Deus, não se suicidaram, elas falam que elas queriam matar aquela dor, aquela angústia. Elas não viam saída para aquele problema. Então, o que realmente quer se matar
quando uma pessoa se suicida. Então, às vezes, é essa dor que não se fala, essa dor que não tem ninguém que ouve, que as pessoas minimizam, que elas generalizam, que as pessoas não dão... Isso é frescura. É frescura. E, por favor, pelo amor de Deus, vamos sair para beber, vamos fazer outra coisa. Não, você falando desse problema de novo para mim. Nossa, você não resolveu isso ainda. A pessoa fica até sem graça de falar. Eu não consegui resolver esse problema ainda, vou ficar quieta. Não fique. Porque é uma bomba relógio, ou vai estourar para fora ou estoura para dentro. E aí a pessoa lá, ela começa a pensar. Ela começa, igual a gente falou do poder da mente, ela começa a visualizar que a única saída dela é essa, não tem mais sentido a vida. Ela começa a dar uns sinais? Pode dar uns sinais, pode verbalizar, dizer que realmente a vida não tem sentido. Aí vem um e fala, pelo amor de Deus, para com isso. Você tem saúde, você tem uma casa, você tem, sabe? Com esses conselhos muito do senso comum, né? Então ela começa a dizer que não tem sentido a vida, que não está mais feliz, que não tem sonhos, que não tem vontades. Isso já é um sinal. É um sinal de que as coisas não estão valendo a pena para ela mais. E se não valem a pena mais, vai chegar um momento que ela vai cometer suicídio. E como que a gente pode perceber uma pessoa que tem tendência ao suicídio, ou que está com pensamentos, como que os familiares, os amigos podem perceber e ajudar nesses casos? Ela verbaliza, mas muitas vezes pode ser que não verbalize, depende muito também do status social dela, né? Depende também, muitas vezes, se ela já foi reprimida em algum momento. Mas a gente não fala só através de verbalizações, nós falamos através de comportamento. Então, se essa pessoa está mais isolada, se essa pessoa está mais triste, se essa pessoa está mais querendo ficar sozinha, não querendo mais estar perto das pessoas, se ela está muito no seu mundo mais virtual, não está no mundo concreto, se ela não tem mais um relacionamento social, interpessoal, ela já pode estar dando indícios disso. Como que a gente pode intervir numa situação dessa antes de que isso aconteça? A gente chegar nessa pessoa e perguntar se ela precisa de ajuda. Por que ela está assim? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Estou percebendo que você está assim. Né? Você, por um acaso, já pensou alguma coisa? Já planejou alguma coisa? Ou você pensa sobre tirar a sua própria vida em algum sentido, em algum momento? Não tem problema de falar isso. Ela pode até falar assim, Deus me livre, nunca pensei. Não, porque se você pensar, talvez seja até natural no momento que você está vivendo. Então, fale e procure ajuda. Porque às vezes as pessoas não querem nem falar, nossa, eu não vou nem perguntar se passou isso na cabeça dela, porque vai que eu instigo isso nela, né? Não, fale, pergunte. Né? Por que outros tipos de morte nós encaramos de uma forma tão mais natural, tão mais clara, e o suicídio não? E a gente pode prevenir, a gente pode interferir nisso. Né? E por conta de histórico, por conta da sociedade, a gente não faz isso. A gente tem muito medo. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa falar. Muitas vezes, quando nós passamos por alguns problemas, a gente já pensou, muitas vezes, nossa, era melhor que tivesse morrido. Gente, a gente já pensou, todo mundo já pensou isso um dia? É que nós não alimentamos esse pensamento. Nós até falamos, cruz credo, né? Passa, que eu não quero isso, Deus me livre. Nós não alimentamos, mas existem pessoas que estão numa profundidade de sofrimento que ela vai pensar seriamente nessa possibilidade. Ela vai realmente pensar que pode ser sim uma saída. Porque o sofrimento ele é muito grande, o sofrimento ele é muito subjetivo. O que eu sofro é diferente do que você sofre. Então, nós precisamos sim conversar sobre isso, nós precisamos sim falar sobre isso, porque o índice vem aumentando. Né? E aí a gente tem a internet, a gente tem o mundo virtual, que sempre nos ajudam a disseminar isso, como Baleia Azul, como outros jogos, que vão envolvendo as crianças, envolvendo os jovens, envolvendo adolescentes, envolvendo a gente também. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também, em o quanto que as redes sociais e o mundo virtual nos ajudam, né? Infelizmente, coisa, né, nisso. A gente fala, realmente, a rede social, a internet está aí, ajuda bastante, mas também
pode prejudicar e muito. É uma porta aberta. E a gente é o filtro para o que vai passar nessa porta. E até, Ana, para quem está vivendo esse momento, de repente está passando por um problema, e aí ele está ali, está na rede social, e parece que o mundo inteiro está bem, né? Porque normalmente nas redes sociais o pessoal só posta o que acontece de bom, ninguém posta o que acontece de ruim. Com certeza. E aí ele começa a achar que aquele problema, aquela dificuldade, só com ele está acontecendo, então que realmente não vale mais a pena. Isso acaba instigando também, né? Sim, ele se sente sozinho. É como se o mundo todo estivesse andando para um lado e ele para o outro. Ele está destoando da sociedade. Então, eu vou sair dessa sociedade. Eu não pertenço a esse mundo de felicidade. Eu não estou feliz desse jeito. Então, eu vou sair, eu vou me isolar e eu vou sumir mesmo. Né? O que acontece também, que eu percebo lá, que nós temos muita dificuldade de frustração. Desde a criancinha, até nós mesmos temos muita dificuldade de frustração. Então, se a gente passa uma frustração muito grande, eu tenho um pouco de medo de pessoas que passam frustrações, não sabem lidar com frustrações. Isso a gente viu aqui em Marília um caso de um rapaz que sequestrou a esposa e deixou ela em cárcere privado, ele não deu conta, enfim, eu não vou entrar no mérito da questão porque eu também não sei direito, mas assim, situações que a pessoa não dá conta de decisões, não dá conta de afastamentos. E aí ela acaba fazendo loucura. Se ela não vai ter aquela pessoa, a pessoa não vai ter ninguém, eu também não vou. A perda de um emprego, um pai de família que sustenta uma casa e aí ele perde o emprego. Você já viu casos do pai que mata a família toda e se mata? Então, por quê? Porque isso não vê saída. Que está aumentando, né? Que está aumentando. Por quê? Porque nós somos o que temos. Nós não somos o que somos. Hoje o mundo, ele prega que nós somos o que nós temos. Se nós não tivermos, meu amigo, nós não somos nada. Isso é mentira. Né? Isso é mentira. Nós precisamos gritar, nós precisamos falar sobre isso, porque eu estou vendo isso chegar cada vez mais próximo de mim. Cada vez mais próximo do consultório isso chega. E isso me assusta mesmo, porque são crianças que falam sobre isso. São adolescentes que falam sobre isso. Que na minha época de adolescente, nossa, eu nem passava isso na minha cabeça. Então, assim, são dados alarmantes, assustadores. Nós não podemos também nos assustar e desligar a TV e dormir, pensar em outra coisa. Nós precisamos falar, porque nós temos esse poder na nossa mão. Então, grupos de apoio, pessoas que se reúnem. De falar, né? A gente viu no vídeo aí, falar, conversar, isso ajuda muito. Muito. Organiza. Falar organiza. E nós, às vezes a gente fala, né? As pessoas, elas não conseguem falar, elas estão tímidas. Não, nós não ouvimos, porque elas falam. Elas falam através de várias formas. Elas falam, elas verbalizam, elas estão tristes. Se você liga para sua amiga e começa a falar o seu problema, você nem pergunta o problema dela. Então, assim, as pessoas, elas falam sim. O grande problema não está, talvez, nas pessoas que não falam. Está em nós que não estamos ouvindo. Porque para nós não é interessante ouvir o problema do outro. E também aquela loucura do dia a dia, correria, ninguém realmente tem tempo mais para ouvir ninguém, né? E aí, se preocupar com problema do outro. Pois é, e assim, o que eu não espero é que aconteça isso perto da nossa casa e a gente sofra de uma palavrinha que se chama remorso. O que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, hoje a gente está levantando essa bandeira, a gente está falando sobre isso. Eu acredito que a gente tem que realmente falar nas escolas. Eu vou no Projeto Guri semana que vem falar sobre isso com crianças e falar de uma forma que eles vão entender. Nós precisamos realmente falar sobre isso e mostrar que o suicídio não é a saída. O suicídio, ele é um ato autodestrutivo muito grave. Não só para a pessoa, mas para toda a sociedade. E que sim, a gente tem direito à vida, direito à felicidade. E a gente só tem que canalizar e buscar e achar. Porque está aqui, tá para a gente viver. Ai, que delícia. Que nosso bate-papo aqui sirva realmente de alerta. Sim. É um prazer te receber aqui, Ana. Obrigada, Laís. A forma que você fala é sempre muito gostoso. E o pessoal de casa tem sentido isso. Muita gente elogiando. E tenho certeza que mais uma vez esse tema abordado aqui vai servir para muita gente que está lá em casa assistindo. Que bom, eu me coloco à disposição, né? Meus amigos psicólogos, profissionais, eu tenho certeza que se coloca à disposição se você estiver passando alguma dificuldade. E também tem a CVV 141. Não quer falar comigo, não quer falar com alguém que você conhece? Ligue 141, mas não deixe sua vida embora. Tá certo, Ana, obrigada pela presença. Obrigada, Laís. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já, não sai daí.